Bom, galera, boa tarde. Eu sou o professor Breno, professor de Física do Saber Mais. Hoje eu estarei fazendo uma videoaula para vocês de Física, mas envolvendo um aspecto teórico. Vou entrar mais em questões, a história da ciência partindo da física, certo? Pois a ciência ela vai englobar três disciplinas fundamentais, que vão ser a química, a física e a biologia. Química e biologia vai ficar mais com a professora Carol ou a professora Luciana. E essa parte da física eu vou entrar agora. Mas eu queria levantar algum questionamento, primeiro, partindo do que é ciência. Como se partiu disso? Antigamente, nosso mundo era explicado através da filosofia, certo? A filosofia queria explicar ao homem existente aqui qual seria o seu objetivo, como viver, como proceder na sua vida. E daí surgiram questionamentos, observações que partiam muito disso. Muitos filósofos da época eles se baseavam nessas observações e a partir dessas observações eles chegavam em conclusões. Um filósofo que eu quero destacar primeiramente, vai ser um cara chamado Aristóteles. Aristóteles ele foi um filósofo que viveu de 384 a 322 a.C., e ele explicou o nosso mundo, que seria o universo na época. Não se tinha conhecimento de outros planetas, outros lugares. Se tinham assim a Terra e tinha a nossa, vamos dizer assim, a nossa redoma. Mas isso era a observação aristotélica. Lógico que eu estou falando em meados de 384 a.C. Então é algo muito antigo. Ele explicava o universo através da espontaneidade. Como assim? Tudo no universo ele vai ter o seu lugar espontâneo, o lugar onde ele pertence, o lugar aonde tem que ir. Nós, seres humanos, também vamos ter o nosso local? Sim, mas nós somos uma junção de vários elementos e vamos ter que equilibrar esses elementos. Então, a ideia aristotélica ela fica muito associada a um conceito que eu costumo puxar para o Avatar. Realmente, o Avatar. Você vai ter muito aquela ideia em que terra, fogo, ar e água. Então Aristóteles ele explicou o universo como se, por exemplo, eu pegasse um pouco de água. Eu pegasse um pouco de água e jogasse essa água sobre a terra ou sobre qualquer superfície. Essa água ela iria sempre buscar o seu ponto mais baixo, porque essa água ela sempre vai atravessar a terra e vai estar em um ponto mais baixo. Ou seja, o local espontâneo da água é abaixo da terra. Se eu pegasse uma pedra e a partir do momento em que eu seguro essa pedra e solto essa pedra no chão, essa pedra não atravessaria a terra. Então, o local espontâneo da terra, no caso a própria pedra, estaria associado a esse local em que nós pisamos, andamos, enfim. Então, esse é o local espontâneo da terra. E aí entraria o ar. O ar ele sempre tem que estar perto de nós, porque o ar ele não vai conseguir estar abaixo da água, porque até se você mergulhar e soltar umas bolinhas, com certeza alguém já fez isso. Eu já fiz isso muito e faço, que é você entrar na água e realmente assoprar. Quando você assopra, o oxigênio que sai de você, os gases, né, que saem de você, ele sempre vai fugir da água, vai emergir da água. Então ali não se poderia ter ar. E aí entra em questão o fogo, que é algo muito primordial para a sobrevivência humana, que eles enxergariam que o fogo viesse do sol, pois o fogo ele sempre está para cima. Sempre que você acender algo, essa chama sempre vai subir. Então, a partir daí, eu vou conseguir explicar a existência e o universo, como ele funciona para as pessoas da época. E isso se perpetuou durante muitos e muitos e muitos e muitos anos. Sendo que Aristóteles ele foi um filósofo que determinou algo que passou gerações. Por exemplo, o amor aristotélico, ou por exemplo de filósofos da época como Platão, que foi antes de Aristóteles, que
consideram o patrono, né? Então tudo isso veio através dos séculos e perpetuam até hoje. Eu posso dizer que Aristóteles estava errado em afirmar, com o conhecimento que eu tenho hoje, com o conhecimento acessível, com o senso comum que nos é dado? Não posso falar que ele está totalmente errado, porque para a época ele era um cara extremamente inteligente e foi muito inteligente em conseguir explicar tudo isso e dar um início, uma esperança, um começo para toda a humanidade conseguir buscar conhecimento nessas áreas, certo? Após Aristóteles, chegou um cara, logo passaram-se muitos e muitos anos, Jesus Cristo veio na Terra, andou na Terra e tudo, e depois de muitos e muitos anos, chegou um cara chamado Nicolau Copérnico, que quem acompanhou a aula da tia Lu, da Luciane, com certeza ouviu ela citando. Então, Copérnico ele entrou em contradição com um conhecimento que era a nível de senso comum na época, que era se a Terra estava no centro do sistema solar ou se ela estava orbitando o Sol. Como o homem era a imagem e semelhança de Deus, nós teríamos que estar no centro do universo. Nós éramos os bonitos. A gente tinha que estar no centro do universo. Então, Nicolau Copérnico ele entrou nessa ideia. Ele acabou fazendo alguns cálculos matemáticos e, através da física, ele foi calculando que o planeta Terra ele não poderia estar no centro do sistema solar, que até então o sistema solar era considerado o nosso universo. O universo que a gente tem consciência hoje em dia de que é vasto, é gigantesco, naquela época já era vasto e gigantesco, mas se resumia ao nosso sistema solar. Então Copérnico ele veio e formulou a primeira teoria em que ele colocaria o sistema solar como sendo heliocêntrico. Heliocêntrico vem do elemento hélio, que esse elemento ele é o que está em abundância no Sol. Até se você puxar para a mitologia grega, o deus Hélio, ou quem já jogou Deus da Guerra, puxando para os games, o deus Hélio ele sempre vai ser o deus associado ao Sol. Ele vai ser o deus que está associado a essa estrela que a gente tem no nosso sistema solar. Então, Hélio é um elemento da tabela periódica, se eu não me engano, na segunda linha. Posso estar errado, gente, não sou muito bom em química. Mas, se eu não me engano, está na segunda linha, He. Esse elemento é a junção de dois hidrogênios, em que a gente vai ter essa substância química que vai ser as substâncias que está em abundância no Sol. Mas, enfim, o que Copérnico queria explicar era o seguinte, que a Terra não estaria no centro do nosso sistema solar, até porque, pelo comportamento das sombras na Terra e pelo que ele formulou, a gente teria órbitas circulares em torno do Sol. Órbitas circulares, quando eu falo, é que aqui está o Sol, a Terra vai orbitar um círculo perfeito em volta do Sol. Copérnico não estava errado, ou pelo menos não totalmente. Sempre é o que eu falei. A ciência é algo refutável. Não é algo que está totalmente errado, mas não é algo que está totalmente certo. É sempre uma busca para evolução e sempre ir evoluindo, evoluindo, evoluindo. Sempre uma coisa, vamos dizer assim, a ciência ela é erótica. Ela sempre precisa de mais. Ela sempre tem a falta, ela sempre tem o desejo de mais. Então, quando Copérnico formulou as suas teorias, muitas pessoas da época falaram que não podia, que isso era até... Qual era o termo que eu posso usar? Herege. Ele era um herege, ele não acreditaria, ele está indo contra a vontade de Deus. Lógico, eu não estou aqui para discutir as vontades de Deus, até porque não sou eu que decido. Mas, enfim, Copérnico chegou à conclusão em que o modelo do sistema solar teria que ser heliocêntrico. Sempre vamos puxar heliocêntrico como o Sol no centro do nosso sistema solar. Tranquilo? Então tá. Passou-se alguns anos, chegou um cara chamado Jonas Kepler, ou Johannes Kepler, enfim, depende da pronúncia. Jonas Kepler ele viveu em meados de 1571 d.C. e morreu por meados de 1630. Jonas Kepler ele acabou pesquisando e formulando uma teoria
em que, baseado nos conhecimentos propostos por Copérnico, em que sim, o modelo do nosso sistema solar ele seria heliocêntrico. Porém, o modelo heliocêntrico ele não estaria totalmente completo, em que Copérnico deu um exemplo em que as órbitas em torno do Sol se associariam a uma cebola. Quando você pega uma cebola, cebola. Você pegar uma cebola, você corta ela ao meio. Puf! A partir do momento em que você cortar ao meio, se você observar as camadas das cebolas, essa é para quem tem referência. Quem já assistiu Shrek sabe que cebolas têm camadas e ogros têm camadas. Então, quando você observar as camadas das cebolas, você vai ver em que ela possui círculos, circunferências perfeitas. Em que essas circunferências elas vão diminuindo, mas não deixam de ser círculos. Jonas Kepler ele chegou à conclusão em que as órbitas em torno do Sol não seriam de círculos perfeitos, e sim de elipses. E o que seriam elipses? Seriam círculos, só que um pouquinho achatado. Então, se um círculo, não vou conseguir fazer um círculo, mas enfim, um círculo perfeito, ele não vai ser mais nesse ponto. Então, se eu tenho aqui está o meu Sol, certo? O Sol está aqui, eu estaria orbitando um círculo perfeito em volta do Sol. Só que Kepler chegou à conclusão que não, que o Sol estaria em um ponto do foco e a Terra estaria em outro. Então, a Terra orbitaria em uma elipse. Então, ela chega mais próximo do Sol e chega mais distante do Sol. Isso é uma coisa que ele determinou como períodos. Então, esses períodos foram que caracterizaram as minhas elipses. Lógico que nós vamos ter as três leis de Kepler, que é para descrever esses movimentos. Mas, enfim, como eu não estou querendo aqui colocar simplesmente as ferramentas matemáticas, eu quero que você entenda em que não seriam círculos, seriam elipses. Então, teria um ponto que eu estou mais próximo do Sol e um ponto em que eu estou mais distante do Sol. Entenda como um círculo achatado, algo oval. Como se você tivesse com a bicicleta e tacasse o pneu no meio-fio. O pneu da bicicleta ia ficar assim, meio que assim. Então, aqui estaria o Sol. A Terra passaria em um ponto mais próximo do Sol, em outro ponto ela estaria mais distante. Isso ele determinou como sendo o afélio e o periélio. Cara, então, de tudo isso, vamos dar uma recapitulada da nossa linha do tempo. Eu comecei em uma história em que se baseia na filosofia de Aristóteles, em que explicava que o universo era espontâneo. Era aquela coisa meio Avatar. Terra, fogo, ar, água. Passaram-se muitos anos, chegou um cara chamado Copérnico e disse que nem a Terra está no centro do sistema solar. A Terra está orbitando em torno de uma estrela, que é o que a gente chama de Sol. Certo? Então aí eu quero que você observe as transições que a história da ciência e a história até da filosofia, porque partem do mesmo princípio, como elas vão mudando. Por quê? A partir do momento em que eu estou trabalhando com a parte filosófica ela entrava em 4 causas. Quais eram as 4 causas? A causa material, a causa formal, a causa eficiente e a causa final. Como assim? A causa material é aquilo do qual é feito a coisa. Por exemplo, um jarro é feito de argila, uma tocha é feita de madeira, uma espada é feita de ferro. Então, a causa material. Qual é o material que eu estou utilizando para forjar uma ferramenta, fazer um objeto, enfim. Então, se baseava a realidade física a partir disso. A partir disso, a gente teria essas ferramentas. E a causa formal é a coisa em si. Para que ela serve? Certo? Lógico que isso eu estou explicando de uma visão aristotélica. Para que serve? Então, por exemplo, se eu tenho um vaso de argila, o vaso de argila ele vai servir para eu, armazenar água, armazenar alimentos, enfim. Ele vai ser limitado àquelas finalidades. Então, essas finalidades é que vão determinar a causa
material, lógico que eu não vou armazenar água em algo que não seja permeável. Não faz sentido. É o mesmo ditado de eu falar, vou tampar o sol com uma peneira. Você não vai acabar tampando o sol, porque a causa material daquilo ali não permite. E a causa formal também não permite, porque a peneira não foi feita para tampar o sol. A peneira foi feita para filtrar elementos, matérias sólidas, em que eu quero separar quantidades maiores de quantidades menores, certo? Então, de uma visão aristotélica, a gente vem sempre vendo assim. Então, agora entra a causa eficiente, aquilo que dá origem ao processo em que a coisa surge, como as mãos de quem trabalha na argila. Então, por exemplo, a causa eficiente seria, no caso, o ferreiro. O ferreiro da época, ele seria um cara considerado um artesão, enfim. Ele vai ser um cara que vai ser capaz de, através das suas habilidades e os seus dotes, forjar algo a partir de uma matéria-prima, de uma matéria bruta. Então, por exemplo, se ele possui uma barra de ferro, se ele possui muito minério de ferro, assim por dizer, porque até barra de ferro se dá algo muito moderno, né? Não tinha Leroy Merlin na época para você comprar, então as coisas não vinham lapidadas, vinham brutas. Então, a partir do momento em que eu tenho um ferro, eu consigo, através do meu conhecimento, transformar aquele elemento bruto em algo, vamos dizer assim, material e formal. Por exemplo, eu vou transformar o ferro em um martelo. Então, eu criei algo através de uma matéria bruta, de uma matéria que veio da sua espontaneidade, do seu lugar natural, eu criei algo possível a agregar a vida do ser humano, em que era uma ferramenta, certo? Aí a gente entra na causa final, aquilo para qual a coisa é feita. No caso, eu citei o martelo ele é feito para martelar, certo? Então, se foi criado um martelo a partir de um elemento bruto em que foi lapidado, através do conhecimento do ser humano, então eu consegui chegar no final, que vai ser para que o martelo serve. Sou até meio idiota, mas na verdade não é. Ele serve para martelar. Até porque, como eu disse em um ditado, tampar o sol com a peneira também não é muito inteligente, porque a causa final da peneira não é tampar o sol. No caso, se fosse tampar o sol, seria um sombreiro. Então, tudo isso envolveu um conhecimento científico e filosófico da história do homem? Sim, foi daí que o homem começou a evoluir. Partindo do ponto que eu cheguei até Copérnico, explicou, contrapondo o geocentrismo e criou o heliocentrismo, certo? Geocentrismo, a Terra no centro do sistema solar, heliocentrismo, a Terra e os outros planetas orbitando em torno do Sol. Só que parou aí? Não. Entrou em contradição, na verdade nem em contradição, agregando o estudo de Copérnico, entrou um cara chamado Jonas Kepler, em que ele colocou a seguinte teoria, que as órbitas em torno do Sol não seriam círculos perfeitos, não teriam uma circunferência perfeita, e sim uma elipse, em que eu tenho um ponto mais próximo do Sol e um ponto mais distante do Sol, certo? Tranquilo? Espero não estar falando rápido demais. Se eu estiver atropelando as coisas, por favor, falem para mim que eu estou conseguindo ver. Eu vi até que colocaram aqui, talvez eu não levantei essa questão do geocentrismo, certo? Então, geocentrismo é a Terra no centro do sistema solar, certo? Que na época era considerado até o nosso próprio universo. Partindo da nossa linha do tempo, tranquilo? Então aqui, a nossa linha do tempo até Jonas Kepler, que agora até eu estou perdido, até Jonas Kepler a gente está em meados de 1630 depois de Cristo, beleza? Então em 1630 depois de Cristo é que já se tinha essa visão do que era heliocêntrico, do que era uma elipse, do que era uma circunferência, beleza? Agora, mais pra frente, a gente vai ter um cara chamado Galileu Galilei. Esse cara, realmente, pra ciência, ele foi o cara. Não que ele seja o cientistazinho favorito, não. Mas ele foi um cara em que ele quis dividir, ele foi o divisor de águas. Por exemplo, a ciência e a filosofia, elas eram muito atreladas.
Os dois, lógico, serviram e servem demais para a evolução humana, mas só que Galileu chegou e falou, cara, ciência vai ter que ser algo quantitativo. Lembra das etapas que eu falei que eram 4 da época aristotélica? Espera que até eu perdi a ordem, tenho que ver aqui. Eu tinha a formal, calma, pronto. Eu tinha a causa material, formal, eficiente e causa final, certo? Então isso eu poderia colocar como qualidades e não quantidades. Então Galileu ele entrou num aspecto em que ele não estaria mais atrelado a tanta qualidade. Ele queria quantificar. E o que seria quantificar? Um exemplo que eu gosto de utilizar é, por exemplo, quando eu coloco dois mamíferos. Vamos colocar eu sou um mamífero, e, sei lá, um cachorro. Um cachorro também é um mamífero. Então, quais são nossas qualidades? Eu sou mamífero e ele é mamífero. Como eu posso quantificar eu e o cachorro? Tem como eu falar que eu sou mais mamífero que o cachorro é mais mamífero do que eu? Não, porque não vai entrar em questão, sei lá, quem mama mais. Até porque não entraria em questão se eu colocasse esse argumento, porque esse argumento ele era relativo. Então, o que caracteriza o mamífero não é quem mama mais e nem quem mama menos. O mamífero ele vai ter a sua característica de acordo com as especificações biológicas, certo? Agora, quando eu posso quantificar a minha diferença para o cachorro, é quando eu colocar em questão a minha massa. A minha massa é maior que a de um cachorro? Com certeza. Posso quantificar a velocidade. Um cachorro corre mais do que eu? Corre mais do que eu. Então, isso são quantidades e não qualidades. Não sei se ficou bem claro. Se não ficar, por favor, falem aqui que eu reformulo. Mas, enfim, a física, a ciência em si, ela vai entrar agora para quantificar, que é o que Galileu propôs para a humanidade. Ele falou, cara, a gente precisa quantificar, a gente não precisa muito separar as qualidades. Lógico que as qualidades são importantes, mas o que eu vou determinar como física, certo? Lógico que eu não estou falando das ciências em geral. Hoje nós entramos até em ciências humanas, que é algo que eu vou falar mais pra frente. Mas quando você entra na física, você necessariamente precisa ter a qualidade e a quantidade. Como eu falei, eu e um cachorro, o cachorro corre mais do que eu, porém eu possuo mais massa do que o cachorro, seja em quilogramas, toneladas, enfim, vão ser unidades de medidas, vão ser padrões. Tranquilo? Então aí é que a física entra para quantificar os estudos em que eram propostos. Galileu, ele viveu em meados de 1564 a 1642. E os feitos desse homem para a humanidade são incalculáveis. Por exemplo, Galileu, primeiramente começando, é considerado, vamos dizer assim, o patrono da ciência, certo? Mas não é um termo que eu gosto muito de usar, porque até Aristóteles, apesar de explicar o universo filosoficamente, foi onde deu partido para a ciência. Então, se for falar quem é o patrono, eu acho que é quem veio primeiro. Tranquilo? Mas isso é uma opinião minha. Lógico que cada um pode pensar a sua forma. Então, Galileu, em muitos livros, vai estar considerado como sendo o patrono da ciência. Mas como assim? Foi isso que eu disse. Ele disse que ciência vai ter que ser tentativa e erro. Por exemplo, se eu quiser provar que esse copo cai, a qual velocidade ele cai, eu vou derrubar esse copo inúmeras vezes e necessariamente eu tenho que ter o mesmo resultado. Se eu não tiver o mesmo resultado, é porque tem algo que eu posso refutar, tem algo que eu posso questionar o porquê eu não tenho esse resultado. Seja resistência do ar, seja gravidade, seja coisas sobrenaturais, enfim. Tudo é palpável e possível para o argumento, certo? Só que aonde entra o ponto científico? Eu só posso afirmar o que eu provo, certo? Então, eu posso formular teorias e teorias, porém só vai ser considerado algo concreto ou algo certo quando eu provar, beleza? E provar que eu falo é algo que eu possa fazer inúmeras vezes e ter o mesmo resultado, sempre visando esse ponto. Então, Galileu, vamos lá, alguns feitos dele. Ele inventou o telescópio. Muitas pessoas acham que isso não tem
Não agrega muito, sei lá, ver estrela, ver coisa que está fora da Terra, mas não. O telescópio ele foi muito utilizado também a fim de navegação. Por exemplo, hoje em dia a gente tem tecnologia satélite, você tem o Waze, você tem inúmeras coisas. Mas naquela época não tinha nada disso. Você tinha que olhar para o céu e rezar para ter estrela, porque se fosse um dia nublado, um dia que não tivesse estrela à noite, realmente seria muito mais fácil de você se perder. E isso no meio do oceano, meu Deus, eu tenho até medo porque eu tenho medo do oceano. Então vamos lá. Os navegadores da época, eles tinham alguns conhecimentos já que foram passados de observações de astros, estrelas, certo? Por exemplo, Cruzeiro do Sul, Três Marias ou Cinturão de Órion, quando é chamado, Alfa Centauro, até pelas fases da Lua, para saber como as marés estariam. Então, tudo isso já tinha um conhecimento embasado da época. Mas com a invenção do telescópio, Galileu ele conseguiu aproximar mais ainda esses conhecimentos através de observações. Ele conseguiu observar os anéis. Deu uma quedinha de internet, acho que voltou, né? Se não tiver voltado, me fala. Então, ele conseguiu observar anéis de Saturno e ele conseguiu observar fases de Mercúrio. Então, Galileu, ele foi um cara que agregou muito para a evolução da ciência e evolução do homem, só que na época, vamos dizer assim, questões políticas era governada pelo clero, certo? Se eu tiver citado errado, por favor, me corrijam. Que seriam as partes mais religiosas, certo? Então, o clero, ele decretou que Galileu teria que ir a uma praça pública e declarar para todo mundo que tudo que ele falou não faz sentido. Tranquilo? Mas só que Galileu ele preferiu continuar com sua teoria. Ele foi considerado um herege e foi condenado a ficar preso dentro de uma igreja, dentro de um templo, certo? E dentro desse templo, Galileu, como era um cientista muito bem aplicado, ele não se deixou levar pela prisão. Até porque Galileu ele foi proibido de desenvolver certos tipos de pesquisa, só que há vamos dizer assim, uma história em que Galileu ele estava com blocos maciços e esferas. Esferas, ele tinha esferas maciças é que elas não são ocas. Por exemplo, uma esfera de metal em que ela é maciça, ela não possui seu interior oco. Então ele pegou esferas maciças e esferas ocas de massas diferentes. Gente, quando eu falo massa, é porque como a gente está falando em física, é o que a gente costuma chamar de peso, que é o que quando você sobe na balança aparece. Mas até isso, em uma visão científica, é errado afirmar, falar que isso é um peso. Peso é força, massa é quantidade de matéria, certo? Então, ele pegava esferas e jogava ela de cima da torre de Pisa, aquela torre que é tortinha, que é meio pro lado. Então, muitas pessoas isso, lógico que eu estou te falando que não sei ao certo se foi assim, mas foi ele que chegou nessa conclusão. Ele chegou à conclusão em que não importa a massa dos objetos ou o percurso que esses objetos façam para chegar ao seu destino. Eles vão chegar ao mesmo tempo. Como assim? Vamos pegar qualquer objeto aqui, algo que eu possa mostrar para vocês que é leve. Sei lá, isso aqui é um brinquedinho do meu gato. Então isso aqui é bem leve, certo? Eu vou pegar... não sei, pode ser um lápis. Então a partir do momento que eu peguei esses dois objetos, se eu falar pra vocês, esse daqui com certeza é mais pesado que esse, gente, apesar de não parecer. Esses objetos, ao eu soltá-los, eles têm que cair ao mesmo tempo. Lógico que eu vou levar em conta que são objetos que rompem a resistência do ar. A resistência do ar eu posso colocar como exemplo um papel. Então um papel, gente, um papel... Ó, isso aqui é até uma multa do Detran. Então um papel, ele é o quê? Um papel, se eu soltar ele assim, ele vai demorar mais um tempo a cair, certo? Por quê? Essa resistência do ar não vai permitir, esse ventinho que bate na minha cara, não permite em que a massa do papel rompa ou até a sua aerodinâmica rompa e ele consiga cair
normal. Normal assim, em tempo normal. Ele vai dar umas voltinhas, certo? Mas se eu pegar esse papel e amassá-lo, a partir do momento em que eu amasso esse papel amassado, ele vai cair igual o lápis ou igual isso daqui, certo? Então caiu. Só que isso não estou dizendo em que eu alterei a massa do papel. Porque uma coisa que eu escutava muito, até da minha avó, que juntava latinha, minha afinada avó, ela juntava latinha, ela falava, amassa a latinha que é pra ela ficar mais pesada. Mas eu, criança, acreditava nisso, só que na verdade não faz sentido algum. Quer dizer que se eu pegar o Breno e amassar o Breno vai ficar mais pesado? Não, o Breno já é pesado, porque o Breno é gordo. Então não tem nada a ver em um formato do objeto, ele está amassado, ele está esticado. Se você não tirou matéria e não acrescentou matéria, a massa dele é a mesma. E ele vai cair de acordo com qualquer outro objeto, não importa a massa. Então, numa situação de vácuo, se eu colocar um elefante e uma formiga, os dois têm que cair ao mesmo tempo. Ah, professor, mas a formiga não vai flutuar? Sim, por conta da resistência do ar, mas frisando em que eu coloquei uma situação de vácuo. Muitas pessoas não têm a noção do que pode ser a situação de vácuo, mas eu acho que pelo seu dicionário, ou pelo dicionário brasileiro, quando você olhar vácuo, eu acho que vai ter escrito lá em algum ponto, ausência de matéria. Então, a ausência de matéria é algo que eu não vou ter nem o ar à minha volta, eu não vou ter nada. Só que até isso a gente entra em algo complexo, porque se eu não tenho nada, então o vácuo é nada. E a maioria do universo é vácuo, então o vácuo é tudo. Então, lógico que eu não quero discutir isso. Eu vou deixar isso para vocês discutirem. Vocês podem colocar isso, questionarem. Enfim, acho que a gente vai passar dias e dias questionando isso daí e não vamos chegar em uma resposta hoje. Só que estaríamos fazendo ciência, com certeza. Beleza? Voltando à linha de raciocínio, para eu não me perder, então eu parei aonde Galileu ele formulou que não importa o trajeto, se esse objeto eu jogo daqui de cima, ele cai reto, se ele vai torto, enfim, se é uma rampa, ele vai chegar ao final do seu destino igual a outros objetos, certo? Então se eu jogar um elefante, uma formiga de cima de um prédio, eles dois têm que cair juntos. Só que Galileu provou isso matematicamente? Não conseguiu provar. E não é porque o cara era burro nem nada, não. O cara já tinha feito coisa pra caramba. Então eu, sei lá, é o que eu costumo falar. Tem um filósofo chamado Clóvis de Barros, em que ele é vivo, gente. Esse filósofo não é antigamente, não. Ele é um professor da USP. Ele começa a entrar aqui na questão que, vamos supor, Teorema de Pitágoras. O cara, sei lá, 1500 anos antes de Cristo, ele descobriu que a soma do quadrado dos catetos é igual a hipotenusa ao quadrado. Ele descobriu, ele fez isso daí, colocou lá, escreveu, e a gente não consegue simplesmente aplicar. Então, é o que eu estou entrando em questão do Galileu. Ele já tinha observado em que as coisas caem parecidas, ou quase iguais. Só que ele provou matematicamente? Não. Ele foi burro? Pelo contrário, esse cara foi um gênio. Então, partindo do nossa linha do tempo, agora eu estou saindo de 1642 e indo até René Descartes. René Descartes, ele foi um cara que ele conseguiu formular uma coisa que é chamada número de ouro, certo? Número de ouro é um cálculo que a gente vai ter simétrico na natureza, até se você pegar o crescimento de uma árvore, o desabrochar de uma roseira, ou até de orquídeas, enfim, é muito presente nas flores. Se você olhar as flores muito bem, as flores elas vão seguir um padrão em que esse padrão você vai chamar de número de ouro, em que esse número está presente em vários pontos da natureza. Em até... Agora eu esqueci o nome da obra, gente. Aquela obra... Vou achar aqui para vocês. Estou com o computador na minha frente. Homem Vitruviano. O Homem Vitruviano é um quadro de Leonardo da Vinci, em que o Homem Vitruviano ele colocou exatamente para fazer aquela simetria daquele quadro e toda aquela simetria, toda aquela perfeição, ele utilizou as sequências de Fibonacci. Então, as sequências de Fibonacci, ela vai ser algo que é como se você olhasse
vamos supor... Supor não, realmente, é como se você olhasse um caracol, não sei se é carapaça, é aquele negócio que ele leva nas costas. Se você olhasse aquilo ali, aquele formato, ele vai dar exatamente as sequências de Fibonacci, em que ela vai começar com 1, aí depois vai ser 1 mais 2, então vai ser 3, então vai ser 1, 3. Aí daqui a pouco 3 mais 2, 5, então vai ser 1, 3, 5. Aí daqui a pouco 5 mais... Espera, 1 mais 2, depois 3 mais 2, depois 5 mais 4, 9, depois 9 mais 8, enfim. Você vai fazendo essa conta infinitamente, então isso vai dar esse padrão em que você vai achar. Tranquilo? Então esse foi um cara chamado Fibonacci. Deixa eu ver em qual ano a gente está. A gente está em 1543. Não, 1543 não, minto, gente. Desculpa. Eu estou já em 1650, tranquilo? Então, foi através dos estudos de René Descartes que Fibonacci também conseguiu desenvolver todo esse conhecimento. Então, passando mais para frente, a gente vai chegar num cara que eu queria colocar em pauta, que você prestasse muita atenção, que ele é chamado Isaac Newton. Então, Isaac Newton ele foi um cara que viveu de 1642 a 1727. E ele foi um cara primordial para a maioria das coisas que a gente tem hoje também. Porque Isaac Newton ele formulou, através das suas 3 leis, que a gente consegue se basear, que são as 3 leis de Newton, que a gente tem inércia, princípio, a dinâmica e ação e reação. Só que tem uma 4ª lei que a gente não presta muita atenção, que é chamada a lei da gravitação universal. O que eu quero te explicar dessa lei? Eu acho a lei da gravitação universal, se não for a mais importante, é uma das. Por quê? A lei da gravitação universal, você é capaz de calcular atrações gravitacionais entre 2 corpos. Lógico que, se eu estou trabalhando com força, eu sempre tenho que ter em minha mente em que será de um corpo, do meu corpo interno para um corpo externo. Por exemplo, se eu tivesse com água até o pescoço me afogando, não faria sentido eu segurar o meu cabelo para cima e eu vou parar de me afogar. Não tem como eu aplicar força em mim mesmo. Então a força ela sempre vai ir de um corpo para o outro. Então daí que vem o princípio da dinâmica. Sempre você vai ter 2 corpos interagindo, certo? Então a força ela necessita de um sistema de pelo menos 2 corpos, certo? Eu não aplico força em mim mesmo. Lógico que quando eu entrar em conhecimentos mais aprofundados em quântica, enfim, que vamos supor entram até na metafísica, é possível ter isso? Se é possível ou não, eu nem vou afirmar. Mas é possível questionar se poderia ou não. Porque eu vou ter situações oscilatórias quando eu entrar em mundo atômico. Mas enfim, eu quero entrar em gravitação universal. Eu quero que você entenda agora como que foi enxergado a gravidade por Newton. Então, Newton ele enxergava a gravidade como uma força universal, uma força do universo. Então, todo o universo que eu tenho, ele formulou um cálculo que eu consiga aplicar em qualquer situação do universo. Então, olha a grandiosidade da ferramenta matemática que ele proporcionou para a gente. Ele conseguiu criar uma ferramenta universal em que eu consiga aplicar tanto para a Terra quanto para uma galáxia. Então, vamos entrar nas ordens. Quando eu entro em inércia, por exemplo, um corpo inerte é um corpo que ele está a velocidade constante. Muitos aqui, ou até eu, tinha esse pensamento que inerte geralmente é um corpo que está parado, né? Mas não necessariamente parado, eles têm que estar a velocidade constante. Então, se eu tiver um corpo a 60 km por hora e ele não alterar a sua velocidade, esse corpo está inerte? Sim, ele está inerte, pois ele não possui aceleração. Gente, vamos lá. Qual é a diferença de velocidade para aceleração? Velocidade é algo que eu consigo quantificar o quanto de distância eu percorro em um determinado tempo. Então, vamos supor que eu percorra 2 metros em 2 minutos. Eu vou dividir 2 por 2, eu vou ter 1 metro por minuto.
Lógico que eu coloquei minuto. Então, a velocidade ela é determinada no SI em metros por segundo? Sim, mas eu posso utilizar a ferramenta ou a unidade de medida que eu quiser. Nesse caso, eu coloquei minuto para puxar exatamente esse ponto. Nem tudo que a gente vai ver é padronizado. Aqui no Brasil utilizamos quilômetros por hora, nos Estados Unidos é milhas por hora, enfim, pode até não ser milhas por hora, mas se eu não me engano é milhas por hora. É velocidade da mesma forma? É, porque velocidade é a grandeza e milhas, metros, quilômetros vão ser unidades de medida, vão ser padrões que eu criei para medir essa grandeza, certo? Então, a grandeza é velocidade. As unidades de medida, quilômetros por hora, metros por segundo, milhas por hora, enfim, fica a critério de quem for utilizar a ferramenta. Voltando ao que eu estava dizendo, um corpo inerte, puxando como está escrito no livro, ele diz que um corpo que está em repouso tende a permanecer em repouso até que uma força adversa venha interagir ou modificar o estado natural desse corpo. O que isso quer dizer? Eu costumo falar que é acordar cedo, gente. Inércia é acordar cedo. Você quer uma prova mais concreta do que acordar cedo, do que é inerte? Vamos lá. Tá lá, você tá dormindo deitado. Puf, você está inerte, você está em uma velocidade constante. Você está parado. Você tem que romper um estado natural daquele sistema, que é o quê? Você dormir com sua preguiça e seu cansaço. Você tem que levantar da cama de alguma forma. Então, de alguma forma, você tem que criar forças internas para que você consiga sair daquele estado. E Newton formulou isso através de uma teoria. E a gente demora para entender, sendo que a gente faz isso constantemente o dia inteiro. E a gente faz isso no começo do dia. E às vezes é muito dolorido. Por que é muito dolorido? Porque eu estou rompendo um estado natural que o meu corpo estava. Então a inércia ela vai entrar muito nessa questão. Lógico que se eu entrar nas questões do livro, falar de uma forma mais rebuscada, é um corpo que está em repouso, tende a permanecer em repouso, e um corpo que está em movimento, tende a permanecer em movimento até que alguma força externa interaja no meu sistema. Mas eu, Breno Victor, costumo dizer que é acordar cedo. Acordar cedo é difícil, é doído, porque eu tenho que romper um estado natural em que o Breno estava para o Breno que vai ter que seguir o dia. Então isso é a inércia? Sim, não deixa de ser inércia. Então tudo isso vai envolver o conceito formulado por Isaac Newton? Sim. Agora a gente vai entrar em princípio a dinâmica. Princípio a dinâmica, a gente entra mais naquela questão em que eu te falei. É um pouco depois da inércia, quando eu quero romper aquele estado que o meu corpo estava. Então, se meu corpo estava inicialmente naquele estado em repouso, em velocidade constante igual a zero, eu vou ter que romper aquilo ali através de quê? A aplicação de uma força. Então, eu vou ter que aplicar uma força interna a um corpo externo, que no caso, o corpo que vai estar associado a mim seria até a própria cama. Se eu estou deitado, eu vou ter que romper o meu estado para eu conseguir subir. Então, a dinâmica vai entrar naquele princípio a querer se movimentar, a perseverar o movimento. Então, eu ainda não me movimentei necessariamente, eu simplesmente quero. Então, eu costumo dizer que a dinâmica é quando você tem que ir desligar o despertador. Despertador, eu costumo colocar longe de mim, porque se ele estiver perto, eu taco ele na parede e continuo no mesmo lugar que eu estou. Então, a dinâmica vai ser aquilo que eu quero sair daquele estado inicial. Eu tenho que interagir com o corpo externo para eu conseguir ter o meu resultado, que seria chegar ao despertador. Então, a dinâmica vai ser o somatório das forças do sistema é igual a massa vezes aceleração. Gente, quando eu entro em somatório, eu quero dizer todas as forças. Todas as forças, não existe uma força só.
existe força-peso, força eletromagnética, força elétrica, força, enfim, força de atrito. Então, até na cama, eu acho que uma grande força que eu tenho é o atrito. Até a força da preguiça. Se eu conseguisse quantificar isso daí, eu teria uma força preguiça? Teria uma força preguiça. Então, essa força vai entrar em questão? Tudo vai entrar em questão. O somatório de todas essas forças vai ser o quê? Igual ao quê? A minha massa, que é de 85 quilos, mais a aceleração que eu vou precisar para romper o meu estado de repouso para chegar no meu celular, certo? Então, isso é princípio à dinâmica. Então, o princípio à dinâmica é quando eu estou iminente ao movimento, quando eu estou querendo me movimentar, mas eu ainda nem me movimentei necessariamente. Eu ainda estou criando, organizando o meu sistema para eu poder me movimentar. Tranquilo? Se ficou muito confuso, por favor, postem aí que eu vou tentar reformular. Mas eu costumo utilizar e eu entendi dessa forma. Tranquilo? Então vamos lá. Entrando agora em ação e reação. Ação e reação seria, sei lá, eu dar um murro na parede. Pá, minha mão vai doer? Vai, porque a força que eu aplico na parede, a parede aplica em mim com a mesma intensidade. Mas onde entra a complexidade disso daí? Se eu vi que força é massa vezes a aceleração, então um questionamento que eu vou colocar para todos vocês que estão assistindo esse vídeo nesse momento é: se eu estivesse no espaço em que eu não tenho força gravitacional, eu estou flutuando, certo? Então, por exemplo, se eu lançar algo no vácuo, vamos supor a uma velocidade de 2 metros por segundo, esse objeto vai perpetuar no vácuo até a eternidade, até que ele bata em alguma coisa a 2 metros por segundo pela eternidade. Então, um questionamento que eu coloco agora para vocês, para puxar esse lado científico. Se eu estivesse no espaço e tem um foguete do meu lado, muito mais pesado que eu, mas eu não tenho influência gravitacional. Por exemplo, eu estou longe da Terra e eu empurrar esse foguete com o meu dedo. Puf, eu sou capaz de modificar esse foguete de lugar. Se ele está aqui, ele vai vir para cá. Então é algo que eu quero que vocês respondam para vocês. Pesquisem depois se é possível e tirem a conclusão de vocês, certo? Mas ação e reação vai ser que quando eu aplicar a força em um outro corpo, esse corpo vai aplicar a mesma intensidade de força em mim, porém eu quero que vocês entrem em atenção em um ponto. A massa dos corpos forem diferentes, eu vou ter resultados diferentes. Porque é diferente se eu aplicar uma força, sei lá, se eu bater de frente com o caminhão e o caminhão bater de frente comigo, quem vai sofrer muito mais as consequências, com certeza, é o Breno aqui. Porque o Breno não tem a força de um caminhão. Não tem nem a força de uma mulher, vamos supor. Que é grande pra caramba. Então, gente, partindo da nossa linha do tempo, eu parei em Isaac Newton. Isaac Newton ele morreu em meados de 1727. Ele formulou essas 3 leis que perpetuam e estão aí, passou gerações, então eu diria que é uma pessoa que se eternizou na história também. Não diferente de todos esses que eu falei, mas vale ressaltar que Isaac Newton ele foi muito, vamos dizer assim, otimista com suas pesquisas, porque a visão que se tinha de força era outra. Então, a Isaac Newton ele criou e formulou uma teoria que são baseadas como leis, porque ela se aplica para todo o universo. Tranquilo? Então tá, passando de Isaac Newton, eu não vou entrar em Einstein agora, porque eu acho que Einstein é algo muito recente. Einstein vai vir depois de Tesla. Eu quero entrar num cara chamado Nikola Tesla. Nikola Tesla é um cientista que muitas pessoas não têm conhecimento ou nunca ouviram falar, mas eu acho que por uma falha até dos docentes, então eu não quero cometer essa falha, eu quero que realmente ele seja algo a ser estudado, a ser lembrado, porque Nikola Tesla, ele foi o cara pioneiro de estar tendo esse tipo de serviço que a gente está tendo agora, um streamer. Então, Nikola Tesla ele nasceu em meados de 1856 e morreu em meados de 1943. E já nessa época ele tinha uma visão de energia por indução. O que é energia por indução? É como se eu carregasse o meu celular via Wi-Fi. Vamos dizer assim.
Hoje em dia temos o carregador portátil, carregador sem fio, que você simplesmente coloca o celular próximo ao carregador, o celular já está carregando. Naquela época não tinha celular e muito menos carregador. E Nikola Tesla já tinha formulado teorias e estudos em que fosse capaz de você transferir energia de um corpo para o outro através da indução. O que é a indução? A indução é como se funcionasse basicamente nas nossas hidroelétricas ou nas estações de energia, captação de energia eólica, enfim. O que é que eu tenho? Uma turbina que ela fica girando. Aqui no centro, olha o coraçãozinho para vocês. Aqui no centro eu tenho um ímã, em que esse ímã ele está rodeado por uma coisa que é chamada de solenoide. O que é um solenoide? Um monte de fio de cobre enrolado. Então, tipo assim, é um labirinto emaranhado de cobre, certo? E um ímã no meio. Então, no momento em que essa turbina fica girando, esse ímã fica oscilando dentro desse solenoide e isso vai gerar uma energia por indução. Eu vou conseguir gerar energia sem fio, eu vou conduzir essas energias sem fio. É porque eu não tenho aqui uma bobina, mas eu até tinha um tempo atrás. Não sei onde foi parar, gente, desculpa. Mas eu tinha uma bobina de Tesla, você pode fazer em casa. Inclusive é algo que eu vou até pensar para as nossas próximas aulas. Mas a bobina de Tesla é algo que eu quero que vocês pesquisem. Toda essa tecnologia acessível que você tem de Wi-Fi, de sinal, de tudo, foi formulado através de um cara chamado Nikola Tesla. Ele concorreu muito na época com um cara chamado Thomas Edison, que é o inventor da lâmpada elétrica, certo? Então Thomas Edison, na época, ele já tinha inventado isso daí, só que ele utilizava corrente contínua. Corrente contínua, vamos formular aqui de uma maneira mais simples. Corrente contínua é como se eu tivesse um fluxo ordenado de partículas, que é o que a gente chama de corrente elétrica. A corrente elétrica sempre em continuidade. Então essa corrente elétrica ela só podia passar, ela não podia ir e voltar, ela tinha que ir uma vez só, certo? Então a corrente contínua ela seria de um custo muito maior, porque, por exemplo, para eu ter uma corrente contínua e ter energia aqui em casa, eu teria que ter uma estação de energia aqui do lado, aqui perto. Então, ele já tinha esse conhecimento, só que Nikola Tesla, ele conseguiu fazer a corrente alternada. Então, a corrente alternada, ela altera, ela simplesmente não passa de um ponto para o outro. Ela consegue, vamos supor, ir e voltar de um ponto para o outro. Então, isso é até o que a gente costuma ver hoje em dia, quando você compra um aparelho eletrônico e, sei lá, ele é bivolt. Por que a gente vai ter diferenças de voltagem? A voltagem ela vai estar ligada à tensão. O que é a tensão? Eu costumo explicar o seguinte. A gente tem corrente, que vai ser a amperagem, e a gente vai ter a tensão, que vai ser a voltagem. A corrente é a quantidade de energia que passa dentro do meu fio. Um exemplo que eu costumo dar é o seguinte. Se eu tenho um hidrante, esses de apagar incêndio. Um hidrante e esse hidrante está lá. A partir do momento que eu abro esse hidrante, ele vai ter um fluxo de água saindo dele muito intenso. Se eu pegar uma mangueirinha de quintal e colocar nesse hidrante e abrir o hidrante, a mangueira vai fazer o quê? Puf, pipocar. Então entenda a quantidade de água que sai do hidrante como sendo a corrente elétrica. Então a corrente elétrica é a quantidade de água que passa por dentro da mangueira. E a tensão, que é a voltagem, é a grossura dessa mangueira, é a espessura que essa mangueira tem. Então, o hidrante eu teria que ter uma mangueira de bombeiro, que no caso seria um fio de alta tensão, para conseguir suportar a quantidade de energia que vai sair dali de dentro, do fluxo organizado das partículas que vai sair dali de dentro, que é o que eu chamo de corrente. Então, isso daí é o que a gente separa de voltagem para amperagem, ou corrente elétrica para tensão. Tranquilo? Então, gente, o Nikola Tesla ele foi responsável pela construção da primeira hidroelétrica do mundo, foi a primeira pessoa a captar ondas de rádio do espaço, inventou a poderosa bobina de Tesla, desenvolveu estudos para a criação de controle remoto, sinal wireless, luz de neon, motor elétrico moderno, enfim. E ele inventou o raio da morte que poderá destruir o mundo se caísse em mãos erradas.
Isso, lógico, eu tô te falando que é algo que dizem que ele estaria querendo inventar. Porque o sonho de Nikola Tesla era que os postes não iam possuir fios e o mundo todo ia ter acesso à energia elétrica, mas só que ele era conhecido até como ladrão de raios. Que ele queria inventar uma máquina que conseguisse captar esses raios para que ela tivesse um poder de, sei lá, de destruição muito alto, certo? Lógico que eu estou te falando que esse final é verdade, não sei até porque isso, não sei nem se foi inventado, mas especulam que ele tinha estudos baseados nisso? Sim. Outra curiosidade importante de falar de Nikola Tesla é que em uma coletiva de imprensa que perguntaram ao Albert Einstein como é ser o homem mais inteligente do mundo, e sabendo dos conhecimentos que Einstein passou para a humanidade, da teoria da relatividade e tudo, Einstein especulou para os repórteres, ele falou, pergunta para o Tesla. Porque até o próprio Einstein reconhece que o Nikola Tesla foi um cara essencial para toda a tecnologia que a gente tem hoje, todo o estudo que foi desenvolvido, entendeu? Então, gente, a nossa linha do tempo, lógico que eu falei de todos os cientistas que tiveram ao longo desse tempo em que eu coloquei aqui em questão. Não, existiram vários outros cientistas e existiram várias outras pessoas que também foram primordiais. Mas eu acho que para essa linha de raciocínio, essa foi a sequência. Então, o que eu quero colocar em questão é que, atualmente, o que está acontecendo no mundo é algo novo, mas é algo que o ser humano vai conseguir se adaptar? Sim, porque nós possuímos uma pandemia, algo que nós não conhecemos, mas uma coisa que a gente não dá muito valor no nosso dia a dia, que são os cientistas que estão empenhados dia e noite, todo dia pesquisando, estudando, descobrindo coisas novas para que eu, você, seus filhos consiga ter uma vida tranquila e consiga sobreviver e se adaptar ao mundo em que ele está vivendo. Então é isso daí, gente. Sempre pense como cientista e a nossa live termina aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham aprendido e vamos sempre se questionar se tudo que a gente descobriu até hoje não pode ser descoberto por nós ou por nossos filhos ou por outras gerações, certo? A ciência ainda não acabou, ainda tem muita coisa para a gente descobrir. Todos fiquem com Deus e muito obrigado. Falou!